O Instituto de Ciências Penais foi fundado em 29 de novembro de 1999. O auditório da OAB Minas foi o berço para a criação desta associação plural, que congrega profissionais das diversas carreiras jurídicas afeitas às ciências penais. Na Assembleia de Fundação estavam presentes cerca de 350 pessoas, advogados, defensores públicos, juízes, desembargadores, policiais, membros do Ministério Público, professores, estudantes e autoridades. O procurador de Justiça, Carlos Augusto Canedo, foi o primeiro presidente. Outros grandes nomes estiveram à frente da instituição: o advogado Hermes Guerreiro, a desembargadora Jane Silva, o procurador de Justiça Epaminondas Fulgêncio, os advogados Luiz Carlos Abrita, Luciano Santos Lopes e José Arthur Calil, o procurador de Justiça Antônio de Pádua, o desembargador Alexandre de Carvalho e, nos 20 anos da entidade, o advogado Gustavo Silva. Em toda a sua trajetória, o ICP estimulou a reflexão sobre as diversas vertentes das ciências penais. Sempre honrando sua tradição acadêmica, desenvolveu a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Sem abrir mão destes ideais, o ICP cresceu, inaugurou sede própria, criou publicações respeitadas, como os boletins, revistas científicas e livros de compilação de artigos. Organizou os congressos bienais, um grande evento para debater as ciências penais que chega à sua 6ª edição em 2020. Nos últimos anos, o Instituto superou os limites geográficos de Minas e do Brasil, promovendo diversos eventos e cursos com a participação de juristas nacionais e internacionais. Projetos arrojados, como os escritórios apoiadores, a criação de um sítio eletrônico integrado ao sistema de gestão, a revista ICP, a Comissão ICP Jovem, a primeira competição mineira de Direito e Processo Penal, os concursos de artigos, a assessoria de imprensa, a Comissão de Amicus Curiae de acompanhamento de audiências públicas, são exemplos da atuação do Instituto, que mantém diversas parcerias com associações congêneres e instituições de ensino, facilitando e multiplicando os reflexos das suas iniciativas. O ICP é uma entidade que tem orgulho em afirmar que exercita diariamente os valores que defende. Sua forma de atuação valoriza a participação de todos os associados na condição de protagonistas, visando concretizar as mudanças desejadas no complexo contexto das ciências penais. Faça parte, também faça a diferença. Associe-se ao Instituto de Ciências Penais. Pronto, estamos no ar. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Amanda Batista, eu sou a presidente do ICP Jovem e cumprimento cada um que está aqui nos assistindo hoje, os competidores em especial, inclusive as equipes que estiverem ao vivo. Eu vou pedir para vocês sinalizarem no chat para a gente saber quem está aqui com a gente e de qual faculdade vocês são. Bom, esse evento é uma iniciativa do ICP Jovem, Instituto de Ciências Penais, que tem sede aqui em Belo Horizonte, e o Pauta da Vez é um circuito de palestras que antecede a primeira competição brasileira de Direito e Processo Penal, que é destinada aos alunos de graduação do Brasil inteiro, em especial aqueles apaixonados pelo direito e pelo processo penal. O nosso objetivo aqui é reunir as grandes referências nos temas e nas questões trazidas no caso da competição, que já está no nosso site, com as inscrições abertas até o dia 28 desse mês. O Pauta da Vez de hoje é de extrema relevância, não só para os competidores, mas para todos nós que exercemos qualquer atividade relacionada ao processo penal. Primeiramente, eu reitero aqui o agradecimento de sempre ao professor Pedro, coordenador do curso de Direito do IBMEC, que caminha conosco nesse projeto. Hoje, em especial, a doutora Carla Silene, advogada, professora, doutora, segunda vice-presidente do ICP e diretora do IBCCRIM, inspiração para muitos de nós, especialmente para nós mulheres. Eu sou suspeita, mas enfim. Ao Felipe, meu vice, que trabalha arduamente comigo nisso todos os dias, a diretoria de simulações, responsável pela produção da competição, ao Ícaro Leon, nosso diretor de comunicações, que também está aqui hoje, vai filtrar para a gente as perguntas enviadas por vocês, e, claro, aos nossos apoiadores IBMEC, IBCCRIM e ADEP. Professores Janaína e Auri, nós estamos muito felizes por vocês terem aceitado o nosso convite.
Hoje, de fato, é um grande dia para nós por tê-los aqui. Professora Janaína, em especial, sua presença hoje é assim, de grande representatividade para nós mulheres. Quando a notícia chegou ao ICP de que você estaria no Pauta da Vez, eu descobri que você tem muitas fãs por lá, inclusive eu, e acompanhar o seu trabalho no processo penal é muito enriquecedor para cada um de nós. Professor Auri, professor de todos nós, a quem nós recorremos sempre no exercício da profissão, nos estudos, sua participação aqui é muito valiosa para nós, e eu tenho certeza que essa noite promete, e sem enrolação, passo a palavra ao meu vice, Felipe Miranda. Muito obrigado, Amanda. Antes de eu falar, apresentar os professores, dar palavras para eles, eu só vou passar a palavra para a professora Carla, que vai agradecer em nome do IBMEC. Professora. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa hoje estar aqui, representando, né, um pouco da nossa trajetória de algum modo, em especial representando o IBMEC, onde hoje eu tenho a honra de lecionar, e agradecer o apoio dessa instituição a esse projeto da competição, um projeto muito rico, que tem nos proporcionado aí uma comunicação, um diálogo com pessoas de todo o canto do Brasil, e que eu espero que seja um evento bem marcante e de muito aprendizado para todos nós. Queria registrar também a presença do nosso coordenador, Eduardo Milhomes, coordenador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Minas Gerais, que também nos acompanha, e desejar a todos, né, uma excelente competição. Agradeço imensamente a professora Janaína Matida, que, como a Amanda disse, eu também me incluo no rol das fãs, tenho acompanhado muito do seu trabalho agora nesse momento da pandemia, e pude ter um conhecimento mais profundo, né, desse assunto tão polêmico que a senhora se dedica. Professor Auri, como a Amanda falou, é aquele que nos socorre em vários momentos, e eu registro também o meu agradecimento, e desejo que esse momento seja muito proveitoso a todos vocês, e no mais, aguardar ansiosamente aí as inscrições, né, de todos para essa competição, porque temos certeza que vai ser um momento especial para todos nós. Um grande abraço a todos, muito obrigada, Felipe, e muito obrigada, Amanda. Muito obrigado, professora Carla. Vou aqui os agradecimentos dos professores Janaína e Auri, e já vou partir para a apresentação deles, para que a gente já possa começar as nossas discussões. A professora Janaína Matida é professora na faculdade... Pareceu que minha conexão está meio ruim, mas pelo visto está funcionando, né? Estou funcionando bem. Tá. Ok. Professora Janaína Matida é professora na Faculdade de Direito da Universidade Alberto Hurtado, no Chile, doutora pela Universidade de Girona, na Espanha, mestre e graduada em Direito pela PUC-Rio, professora Auri Lopes Júnior, é doutora em Direito Processual Penal, professor titular no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC Rio Grande do Sul, professor no SESC e advogado criminalista, como já foi dito aqui, o nosso grande professor também, né? Antes da gente iniciar, eu vou passar um breve recado do presidente do ICP, o Gustavo Silva, que gentilmente mandou uma mensagem aos dois professores. E aqui eu vou abrir aspas. O cronograma de eventos preparatórios da primeira competição brasileira de direito do processo penal continua a reunir o que o Brasil tem de melhor. O lançamento do caso foi marcado por uma proveitosa interlocução entre Minas e Bahia, o primeiro pauta da vez pela pujança característica de São Paulo, e hoje, nesse segundo pauta da vez, é hora de contar com a excelência acadêmica proveniente do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, representadas pelos professores doutores Janaína Matida e Auri Lopes Júnior. Sem dúvida alguma, dois dos maiores processualistas penais brasileiros. O ICP agradece a presença dos professores e deseja um debate produtivo. Gustavo Silva, presidente do ICP. Esse foi o recado dos dois professores. E, bom, vamos iniciar os nossos trabalhos. A dinâmica vai funcionar da seguinte forma, para aqueles que estão nos assistindo. Eu vou passar um cronograma muito resumido, muito rápido sobre o nosso caso, e depois já vou passar a palavra direto para a professora Janaína, logo em seguida para o professor Auri. Eles vão falar por alguns minutos, e logo depois nós vamos abrir para perguntas.
Então, eu peço para que todo mundo deixe suas perguntas na caixa do nosso chat no YouTube. Elas vão ser filtradas, selecionadas e vão ser repassadas para os professores ao final. Bom, então, o nosso caso. O caso, de maneira muito simples, diz respeito à situação que aconteceu relativa à ICP farmacêutica, uma indústria farmacêutica já bastante renomada no mercado, e o Hospital do Golfinho, que é situado na cidade de Manipulópolis. Eles dois têm uma relação comercial já bastante fixa, há bastante tempo, só que em um determinado momento acontece a necessidade de que o hospital faça um pedido extraordinário de medicamentos em decorrência de um câncer no trato digestivo, de pacientes terminais de câncer no trato digestivo que estavam presentes naquele hospital. Esse pedido é feito, o medicamento é administrado nos pacientes, que são todos crianças, pacientes terminais com câncer, e essas crianças vêm a óbito, são 9 óbitos, e a partir disso inicia-se uma investigação, temos busca e apreensão, temos oitivas, é oferecida uma denúncia, as defesas apresentam as suas peças, e em seguida, resumindo muito, né, é realizada uma audiência de instrução e julgamento, é proferida uma decisão de pronúncia em desfavor da presidente do Conselho de Administração da ICP Farmacêutica e do diretor de qualidade dessa empresa, e é dessa decisão de pronúncia que os alunos têm que se insurgir no caso da nossa competição. Eles têm que impugnar essa decisão de pronúncia dentro de todos os documentos e todas as discussões, todas as teses que nós instamos eles a se manifestarem. O caso está no nosso site para quem quiser conferir, mas, bom, esse é muito resumidamente, né? Vou passar, então, a palavra diretamente para a professora Janaína, para que ela comece a falar para nós um pouquinho sobre cadeia de custódia de prova no processo penal. Obrigado, professora. Boa noite, queria agradecer muito o convite me feito pela Amanda, mas também queria agradecer muito ao Felipe, a atenção da professora Carla, e para mim é um prazer estar aqui outra vez com a Auri para falar sobre um tema que nos é muito caro, que é a cadeia de custódia da prova penal. Inclusive, a última vez que estivemos juntos foi também para falar sobre para falar sobre cadeia de custódia da prova penal, naquele lindão de São Paulo, antes da vida Covid, né? E é um tema muito importante, não é de hoje que é um tema importante, mas é verdade que as luzes trazidas, né, nesse momento, já desde o final de 2019, quando saiu a lei anticrime, né, que embora tenha esse nome, tem algumas coisas boas nessa lei. Tem muitos problemas e surpresas indigestas nessa lei, mas também tem aspectos positivos. Entre esses aspectos positivos, a gente situa a cadeia de custódia da prova penal, né? Vocês vão ver no decorrer da minha fala que esse aspecto positivo da lei deveria continuar sendo conjugado a outros aspectos que agora estão com efeito suspenso. E aí eu me valho, né, do juiz de garantias, que é algo absolutamente importante para que a própria cadeia de custódia da prova penal tenha efeitos reais, tenha efeitos concretos no processo penal. Mas vamos lá, vamos iniciar. O que significa, então, cadeia de custódia, né? Acho que é importante a gente começar com uma definição e que aí depois a gente vai trabalhando sobre os efeitos que se pode esperar dessa definição, desse conceito que chega para iluminar o nosso processo penal, que chega para trazer ares de acusatoriedade ao nosso processo penal, né? Então, o que é a cadeia de custódia? Quando a gente fala de cadeia de custódia, nós temos que pensar, né, justamente na custódia, no cuidado, né, que se tem que ter com qualquer elemento que possa servir de prova no processo penal. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que não existe uma entrada que deva ser automática no conjunto probatório que vai servir para que o juiz raciocine sobre os fatos juridicamente relevantes. É importante que haja um cuidado, né, no que vai servir de prova, no que pode vir a servir de prova no processo penal. E aí, nessa minha fala, vocês percebem que existe um antes e um depois do processo penal, né? Um antes e um durante o processo penal. E o antes do processo penal é tão importante quanto o durante no processo penal, no sentido da capacidade epistêmica ou no potencial de ser
adequado para determinar os fatos. O que eu quero dizer com isso? Que não há processo penal confiável se a investigação também não é cuidada com zelo. E a cadeia de custódia da prova penal é justamente um olhar apurado ao que é feito na fase pré-processual, na fase investigatória. Porque elementos que são colhidos a partir de uma característica de ser meramente informativo ou um vestígio, no final das contas, poderá vir a servir para as inferências probatórias que vão ser realizadas pelo juiz para determinar os fatos que são relevantes para aquele caso. Então, não há como se descuidar do que é feito na fase investigatória, investigativa, nessa fase pré-processual, e esperar que, num passe de mágica, a partir da aplicação de um estándar de prova, como além de toda dúvida razoável, teremos um processo penal racional, um processo penal a partir do qual se possa confiar naquela decisão judicial. Então, para que a gente possa confiar no processo penal enquanto adequada ferramenta de determinação dos fatos, nós precisamos conectar o processo penal com a sua fase investigatória. A cadeia de custódia representa justamente esse elo, essa ligação que a investigação e o processo penal precisam ter, né? Agora, é importante notar que vai ter um diafragma aí no meio, que precisa ter um diafragma, né? Um filtro para saber se o que foi colhido, o que foi encontrado na fase investigatória merece entrar para o processo, merece ser ponto de partida, premissa ao raciocínio que vai ser realizado pelo juiz no momento da determinação dos fatos. E aí eu preciso falar sobre um conceito muito importante, né? Um nome ali, uma terminologia que está presente quando a gente fala de cadeia de custódia, que é o vestígio, né? Se a gente pega lá a nossa lei 13.964, a gente vai ver que já nos primeiros artigos, no artigo que define a cadeia de custódia como essa documentação cronológica que toda prova precisa ter, né? Esse registro de cada etapa que o elemento probatório precisa ter, nós veremos aí que a palavra utilizada é vestígio. E, na definição de vestígio, nós percebemos que o legislador ele é bastante tímido, porque ele se refere a algo quase que a gente pode pegar, né? Ele fala de objeto. E tudo bem ele falar de objeto, contanto que nós não interpretemos isso de forma restritiva e se esqueça que qualquer coisa que vá servir, que possa servir como elemento de prova no processo, também precisa ter a sua cadeia custodiada, né? O uso desse termo vestígio e a sua definição de forma tão estreita pelo legislador não pode servir como uma autorização, uma permissão para que outros tipos de vestígio que não sejam objetos possam ter a sua entrada franqueada de forma pouco crítica. Não, a gente tem que entender que vestígio tem que ser interpretado como qualquer coisa que possa servir de elemento probatório. A partir disso, acho que pode servir ao caso, e aí acho que eu demoro mais uns 5 minutos e passo a palavra para o Auri. Acho que a gente pode refletir sobre, talvez, a adequação de se pensar na memória humana também como um vestígio que serve a determinar fatos. É bem verdade que a memória não é qualquer vestígio. A memória ela não pode ser lacrada, né? Porque se a gente vai lá no artigo 157, que mostra todas as etapas que um vestígio precisa satisfazer, ou o que a gente precisa fazer com um vestígio para que a mesmidade da prova seja garantida, isso é, o que foi encontrado na fase preliminar de investigação é o mesmo que o juiz encontra quando já em fase instrutória. Para que a gente garanta isso quando o vestígio é um objeto, o que a gente faz? Está lá, todo passo a passo, o reconhecimento, o isolamento, a fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e, finalmente, até o descarte. O legislador prevê tudo isso que é preciso fazer quando estamos diante de um objeto. Só que outros vestígios, como a prova digital ou a memória, apresentam desafios diferentes. Agora, que apresente desafios diferentes, volto a dizer,
não significa que estes elementos não merecem a custódia estatal, não merecem o cuidado daquele que estará disposto, no momento do fim do processo, a trancafiar e enjaular pessoas. Então, a gente tem que fazer com que o legislador... o legislador não precisa ser o legislador, porque já foi, né, mas a nossa forma de atribuir significado, a nossa forma de realizar a atividade da interpretação do material jurídico produzido pelo legislador é não nos olvidarmos dessas especificidades que não estão presentes na lei, né? Então, se a gente falar sobre a memória, é bem verdade que a memória ela não será lacrada. E essa pessoa que traz o ocorrido para a fase preliminar, né, para essa fase investigatória, ela volta para casa, ela continua conversando com outras pessoas. Então, em que sentido seria possível custodiar ou atribuir a responsabilidade da quebra da cadeia de custódia ao Estado? Eu tenho refletido bastante sobre isso, ou seja, sobre a adequabilidade ou a aplicabilidade da cadeia de custódia à prova da memória, né, as provas dependentes da memória, e eu tenho tendido a pensar que, se bem é certo, não é possível, no campo da prova testemunhal, garantir uma preservação absoluta como sendo dever do Estado, né? Porque justamente porque a pessoa volta para casa, conversa, vê televisão e tudo mais, e tudo isso é fator de contaminação da memória também, né? Também é certo que o Estado não pode mais ser conivente a ele ser um elemento de contaminação. A forma como os policiais tomam a palavra das pessoas, realizam inquirições, tomam depoimentos, não pode ser ela mesma uma forma de recontaminação ou de colocar a perder o potencial epistêmico daquela fala. Então, é verdade que a preservação total da cadeia de custódia quando a prova testemunhal não cabe só ao Estado, mas, sem dúvida alguma, existem fatos que são cometidos por autoridades e autoridades policiais, autoridades estatais, que, sem dúvida alguma, contribuem para a não preservação, né, e a quebra da cadeia de custódia sendo o elemento memória. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque, sem dúvida alguma, né, as provas dependentes da memória, e aí eu vou me ater à prova testemunhal, né, tem um papel protagonista no nosso sistema jurídico. Então, a gente não pode, simplesmente por essa não adequação direta da lei que fala sobre a cadeia de custódia à prova testemunhal, isso não pode servir para nós para simplesmente não cuidar da prova testemunhal. A prova testemunhal ela precisa ser cuidada. Tudo bem, de repente não vai ser esta legislação, e eu acredito que sim pode ser esta legislação, mas se não for essa, a gente vai ter que pensar em a forma como as provas testemunhais são produzidas e valoradas é justamente porta aberta para a condenação de inocentes. Acho que, para começar, eu posso... Bom, só para uma coisa mais que eu quero falar, porque não ficou na minha fala, toda essa nossa preocupação com a cadeia de custódia é justamente para garantir que o juiz vai ter como dentro desse conjunto probatório, né, isso que vai servir para ele determinar fatos, só elementos confiáveis. Por quê? Porque a gente tem a presunção de inocência, porque a gente tem esse risco de condenar inocentes como sendo manifestamente pior do que o risco de absolver culpados. Então, o juiz só pode ter elementos confiáveis no seu conjunto probatório para servir de premissa, né? Então, é por isso que a gente tem cadeia de custódia. Eu vou deixar para o Auri, eu queria que ele falasse sobre isso, vou fazer essa sugestão, que a Auri falasse sobre o silêncio do legislador diante das consequências cabíveis à quebra da cadeia de custódia, né? Porque o legislador não fala sobre isso, eu falaria sobre isso agora, mas para a gente terminar a minha fala e já poder ouvir também o meu colega e brilhante advogado Auri Lopes Júnior. Muito obrigada e eu fico no aguardo das perguntas. Obrigado, professora. Professora Auri, o palco é seu agora. Então, primeiro, me escutam bem? Tá ótimo, beleza? Ou tá muito baixo? Tá bom assim? Não, tá bom. Tá. Primeiro, queria dar boa noite a todas e a todos, dizer que é o mesmo prazer estar aqui com vocês. Quero saudar a Carla Silene e na pessoa Amanda e todas as presentes. Saudar o professor Pedro, Ícaro, enfim, Felipe, todos que nos acompanham, já de muito tempo.
e com discussões, quer dizer, nós tem o improvável dela, conversamos muito nos dois, são dois espaços muito legais, são dois podcasts muito bons para vocês acompanharem, dividimos uma coluna lá no Conjur, uma coluna limite penal, e a gente tem uma pauta, além da pauta jurídica, uma preocupação com uma série de questões, como é o equilíbrio de gênero, que é uma briga que nós temos, é uma coluna com equilíbrio, como é aqui. Então foi muito legal participar disso, mas é importante, além de discutir processo penal, e dar espaço, sim, uma equidade, um equilíbrio no tratamento, de uma maneira muito bem sistematizada pelo nosso amigo Geraldo Prado, tempo da prova, que foi, até onde eu seja, o primeiro que conversou cifras sobre aquilo. A gente tinha falas, então tem que dar também o crédito aqui, agradecer ao professor Geraldo pelo diálogo com ele, o debate, que é sempre muito legal. A cadeia de custódia, para quem está entrando agora e pensando, eu, quando falo com meus alunos da graduação, eu penso nela não só como essa ideia de um projeto algo legal para a gente trabalhar. Ele tem um outro... Como é que chama esse? Voltamos. Eu acredito que agora, espero, desculpa interromper, mas é porque nós já voltamos para o horário, eu acredito, espero que agora a nossa transmissão se normalize. Acredito e espero que a nossa transmissão se normalize, mas eu já conversei, a transmissão está sendo gravada, fica aqui o recado também para todo mundo que está nos assistindo, que, eventualmente, se tiver alguma falha na transmissão, nossa conversa aqui está sendo gravada e depois todo mundo vai ter acesso, vai estar disponível no YouTube também, caso seja necessário a gente subir um outro arquivo, não vai ter problema nenhum. Tá? Então, o professor Auri, peço para que o senhor continue de onde parou, mais uma vez, peço desculpas pelo problema, mas eu acredito que esse horário é muito complicado na internet, eu espero que não apanhar. E, pois não, professor? Não, vou até o que você tem. O que a gente busca com a cadeia de custódia e uma disciplina legal, que é um ponto fundamental? Então, o decisionismo ter uma decisão racional calcada numa prova que é confiável. E aqui, a Jana falou um ponto muito importante, que eu não quero ser repetitivo. As pessoas precisam entender que a qualidade de uma investigação reflete na qualidade da prova. E a qualidade da prova está diretamente relacionada com a qualidade da decisão. E tudo isso junto, ponto final, para deixar para as perguntas, que é o seguinte: qual é a consequência de nos elos dessa cadeia de custódia? Esse é um ponto bastante problemático. Efetivamente, o legislador não definiu. Eu não sei você, na próxima fala você entra, mas eu vejo hoje no Brasil, digamos que duas posições dialogando, debatendo sobre isso. Uma primeira concepção quebra uma afetação lá na credibilidade feito pelo juiz da sentença. Então, a prova entra, fica no processo, se constatarmos matéria da cadeia de custódia, isso será objeto de valoração pelo juiz da menor credibilidade. E claro que, no caso da quebra, menor credibilidade e confiabilidade. É uma concepção. Eu, particularmente, me filiei a uma outra linha, que eu acho que é a mesma. É a linha do professor Geraldo, inclusive, participei de uma banca, a USP, foi agora recente, onde debatemos isso, ele afirmou na mesma linha que eu estava explicando. Ou seja, de que, para mim, a quebra da cadeia afeta diretamente as regras do devido processo. Por quê? Dessa forma, me conduz ao campo da ilicitude probatória. Para mim, nós vamos entrar direto lá no artigo 157, possíveis, então não deveria nem entrar, entranhada, as provas obtidas com violação a normas constitucionais ou legais. A quebra da cadeia é violar 8A a F. Portanto, para mim, o caminho é proibição. Para mim, a quebra da cadeia e a própria análise é o momento da admissão. Então, seria o filtro de admissibilidade.
Então, ela não deveria nem entrar. E se entrar, tem que sair no momento, que é a admissão. Objetividade, no sentido de que, havendo até zero, a possibilidade de 2 pontos. Primeiro, o que foi feito, quer dizer, o ponto de miranda, também atrás de mim, o ponto dizia, o que foi feito, o defeito tem que ser feito. Assim, defeito não é falta, o que falta não foi feito. O que foi feito, mas tem defeito, tem que ser refeito, sem o defeito. O que não foi feito não existe, depois não pode ter defeito, tem que ser feito. O que o povo está dizendo? Que é uma regra geral de nulidades também. Foi feito com defeito? Pergunta. Você pode refazer sem defeito? Posso. Então, refaça sem defeito. Não dá para refazer sem defeito. Não tem como votar. Então, velho, tem defeito, aí nós vamos para a nulidade. Agora, se é uma mera irregularidade que não afete em absolutamente nada a essência da prova, a confiabilidade e a credibilidade, eu até admito uma discussão na dimensão da mera irregularidade, que não vai proibir a entrada e nem a valoração. Não descarto isso. Para não dizer que eu sou radical, que eu trabalho no binário de vale, não vale, eu abro a discussão para alguma violação periférica sobre o ponto não nuclear da conservação. Mas, como regra, para mim, a prova é ilícita. Então, assim, ó, falei nem 10 minutinhos, mas para a gente poder debater. Era isso. Muito obrigado, professores. Estou ligando minha câmera. Bom, professores, muito obrigado pelas exposições. Mais uma vez eu peço desculpas pelo nosso problema técnico e vou frisar que qualquer coisa, se a transmissão no YouTube tiver falhado, os alunos, todo mundo tem a segurança de que esse evento vai estar salvo na nossa página do YouTube. Nós já acolhemos várias perguntas que, inclusive, tinham sido mandadas para nós pelo Instagram. E agora eu vou chamar o Ícaro para que ele possa transmitir essas perguntas para vocês. O Ícaro já pode aparecer para nós. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Escutam tranquilo? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Auri, a Jana, e a todas as pessoas que foram responsáveis por esse encontro, né, por viabilizar esse encontro entre a gente. Eu selecionei algumas perguntas, inclusive até um questionamento meu, tem alguns questionamentos, mas o primeiro seria que a cadeia de custódia da prova foi introduzida a partir de crimes, só que já percebi que a portaria 82 do Senat disciplinava essa matéria. Isso representa o quê? Que ela poderia ser aplicada anteriormente à própria lei anticrime, possível uma aplicação retroativa, ou se ela ficaria restrita a todas as situações que ocorreram após? Auria. Não, bem rápido para todo mundo poder falar. Cortou bem no ponto de pergunta, mas pelo que eu entendi, que eu não peguei, é uma cortadinha. Mas assim, ó, a cadeia de custódia, obviamente, enquanto uma lei processual penal, a regra geral é que ela entra agora e vai disciplinar a produção da prova, a relação à prova daqui para frente. Mas não vejo nenhum inconveniente, até porque no passado já se fez muita discussão sobre isso, mostrando exatamente a quebra da legalidade. Você pode até não entrar, talvez, no nível de exigência que nós temos hoje em relação a fato passado. Tudo bem. Você pode até não dizer que é uma prova ilícita, porque você diria que a regra da prova, que é uma regra processual, estaria retroagindo. Ok, mas isso pode perfeitamente levar a discussão para outra perspectiva, de valoração, de credibilidade, de confiabilidade. Quer dizer, o juiz sim pode e deve enfrentar essa falha, esse aspecto formal, que no passado não tinha, isso afeta a credibilidade. Eu não sei, o que você acha, Jana? Não, concordo. Eu acho que a partir de fatos anteriores à lei anticrime, a gente pode usar justamente os critérios que são trazidos pela lei anticrime como critérios de valoração, porque o juiz vai ter que conhecer isso, não vai ser desentranhado. Mas concordo com você que o efeito que a gente tem que lutar agora para a quebra da cadeia de custódia é o efeito da inadmissibilidade. Até porque, se assim nós não fizermos, o nosso sistema jurídico vai estar incentivando as reproduzidas. É o que os norte-americanos chamam de deterrence effect, que a gente não vai ter, que é justamente um efeito para deter as irregularidades. Se a gente
supõe, ou se trabalhamos com base na aceitação da irregularidade, é irregularidade que nós vamos ter. Eu acho que, mesmo no caso que você analisou, né, assim, mas se for só um aspecto menos importante, algo absolutamente tangencial à própria confiabilidade, eu acho que o deterrence effect serviria até mesmo para que a gente evite essa irregularidade mais tangencial que não toca diretamente a confiabilidade. Porque se não dá trabalho para fazer direito, é direito que tem que ser feito desde o início, né? Então, mas não escreveu bem o nome. Bom, da próxima vez vai aprender a escrever direito o nome do negócio. Porque o processo penal ele não pode ser construído para o caso concreto. Tem que ser construído a longo prazo, porque o processo penal é a democracia. Então, não é um caso, é a defesa da democracia, é a defesa da presunção de inocência, é a defesa do devido processo legal. Então, eu acho que o estímulo que a gente tem que passar, ou o nudge que a gente tem que passar para o nosso sistema jurídico, é no sentido de que as irregularidades, por menores que sejam, não devem ser toleradas, porque elas façam um efeito muito nefasto a longo prazo. Só para comentar não, mas nessa linha, que é um tema muito legal, isso é um tema fundamental. Agora eu estava falando, estava lembrando, esses dias eu li um julgado, uma pena que eu não trouxe aqui, mas foi uma corte americana, que eu até usei na ostentação oral no Supremo, que era exatamente o seguinte, é o efeito pedagógico, no sentido de que compete ao Supremo anular, ainda que sem se pagar o preço, o processo inteiro é anulado, mas porque isso comunica para as instâncias inferiores que existe um estándar de legalidade, que existe regra do jogo. É o preço a ser pago. Então, é exatamente isso que a gente está falando. É fundamental, claro. Isso que eu acho que esse efeito de para trás é importante exatamente para as forças policiais. Isso. E... Ícaro, seu som está travando um pouco, tá? De repente, você deveria dar as perguntas para outra pessoa ler. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver. Ícaro, se precisar, você me passa aqui enquanto... Eu vou te passar no chat. Tudo bem. Mas sabe, Jana, que essa é uma questão bem interessante para um raciocínio consequencialista. Os tribunais, muitas vezes, são consequencialistas. Eles olham para o resultado final e dizem, meu Deus, se tiver que anular tudo isso, e não se dão conta que você anula um para salvar centenas para o futuro. Exato. Falta essa. Porque se a gente passa a aceitar essas irregularidades, qual é o estímulo que a gente está dando para as agências policiais fazerem diferente, né? Então, a gente tem que pensar sempre como que a gente está construindo o processo penal e os recados que se está passando a partir da aceitação que a gente tem, né? Se aceita a irregularidade, é a irregularidade que vai ter. Bom, os professores conseguem me ouvir? Sim. Vou passar para a próxima pergunta. A pergunta é a seguinte. Existe uma tentativa de abrir espaços à defesa e fortalecer o sistema acusatório. Qual a importância da cadeia de custódia nessa tentativa? Pode-se dizer que a cadeia de custódia fortalece a verdade processual? Posso responder primeiro? Claro. Eu acho que a cadeia de custódia e o direito de defesa são umbilicalmente ligados. É muito importante a cadeia de custódia para o direito de defesa. Quem não está assistindo ainda, é mandatório, se dedica ao processo penal, tem que ver aquela série que está no Netflix que chama O DNA da Justiça ou Innocence Files, né? Que é justamente um trajeto dos principais casos do Innocence Project. E fica muito evidente aí como todos os casos e os casos de revisão criminal só foram possíveis porque havia cadeia de custódia. Porque se não há cadeia de custódia e o crime está lá atrás, como é que eu chego para reconstruir e oferecer outra alternativa, uma hipótese alternativa dos fatos distinta daquela trazida e construída pela acusação?
eu preciso de cadeia de custódia. Agora, é muito importante juntar a cadeia de custódia com uma outra coisa que nos Estados Unidos não é tão fácil, como aqui também não é tão fácil, que é uma coisa é cadeia de custódia e outra coisa é acesso à cadeia de custódia da prova, né? E é justamente esse acesso à cadeia de custódia que o direito de defesa precisa contemplar ou precisa conseguir ver reverberado, porque a cadeia de custódia ela deve ser garantida a todos os elementos probatórios, a todos os vestígios, e não apenas aos vestígios que podem servir ou que serviram para a acusação. A defesa também tem direito que seus vestígios, ou que vestígios que possam ser utilizados por ela, sejam guardados. E aí eu recomendo a vocês também, acho que o terceiro capítulo, episódio de Improvável do meu podcast, em que eu falo sobre a perda de uma chance probatória. Isso é, quando se perde algo que poderia ter servido para a prova da inocência, por exemplo, né? A absolvição deve ser o desfecho daquele processo, porque perdeu-se a possibilidade de provar a inocência por fato dado pelo Estado, né? Então, cadeia de custódia e direito de defesa tem tudo a ver. A questão é que a gente precisa efetivar esse contato da defesa com a cadeia de custódia. E aí, para falar sobre verdade processual, né? Eu acho que eu não gosto de distinguir verdade formal, verdade substantiva. Então, eu acho que a gente pode falar a partir de uma adequada determinação dos fatos que deve encontrar limite nas provas que foram produzidas, né? Falar sobre uma racional valoração das provas é justamente jogar para fora, expulsar de vez qualquer concepção psicologista da prova que entende que tem prova porque o juiz está convencido. Não, a gente tem que fazer uma referência às provas que foram produzidas e mostrar quais são as inferências probatórias que são razoáveis, que são plausíveis, dadas por essas premissas, né? Então, acho que a gente tem que pensar numa adequada determinação dos fatos, que é sempre contextual e que deve estar nos limites das provas que foram produzidas naquele processo, né? Acho que, desse modo, eu respondo a pergunta. Auri. Não é isso, não tenho nada mais para falar. Eu acho que isso aí já foi tudo respondido e é um grande problema para a defesa. Talvez eu só pensaria também na inclusão do contraditório. Ele comporta dois momentos. Um primeiro momento é o conhecimento. O segundo é a gente falha, muitas vezes, no conhecimento, no acesso ao contraditório, e acaba, obviamente, também prejudicando imensamente a defesa. Então, eu acho até que a gente agora, o próximo passo, além de efetivar o que nós temos no código, que não vai ser fácil, saibam que não vai ser fácil, é partir para isso. Bom, eu quero ter acesso, eu quero que não me escolham prova, que não me escolham documento. A prova é do processo, a prova não é da acusação, não é da defesa, ela tem que servir a todos. E o que a gente vê muitas vezes, e aí, como a maior parte desses elementos são produzidos na investigação, a investigação não raras vezes é conduzida de forma unilateral, atendendo só o interesse da acusação, só vem a prova que interessa para a acusação, só o documento, quer dizer, aí nós temos um processo direcionado. Essa é a fórmula para uma injustiça, é a fórmula para um erro judiciário. Entendeu? E, claro, essa questão da verdade é uma questão complexa. Eu comecei a rir aqui porque a gente tem um debate, um grupo interno, nosso, eu, Janaína, já assim, faz um negócio assim, sobre verdade, que é maravilhoso, desde uma perspectiva acadêmica. Mas o que nós todos reconhecemos? Que falar em verdade é falar sobre o peso epistêmico, é falar no terreno extremamente pantanoso. Que verdade é essa? De qual verdade estamos falando? Não adianta, como a Jana falou, não adianta você ficar trocando adjetivo. A questão é mais complexa, né? Não resolvemos o problema por aí saindo da verdade real para a verdade processual. Não, o problema é a verdade. É complicado, até porque o processo reduz complexidade, as regras do jogo são contra-epistêmicas. Então, o que a gente quer é isso, é um assentamento do caso, é trazer uma prova que seja legalmente produzida, que permita uma decisão racional, controlável, e aí vem a importância de se controlar essa decisão. Então, ela tem que estar cravada numa prova, uma base racionalista do próprio raciocínio decisório, que possa levar para o tribunal, e o tribunal não seria ou não, a partir daquilo ali, um acerto ou não, certo? Então, enfim, só para encerrar, prova está diretamente relacionado com decisão. Então, a gente tem que pensar isso aqui como ligado umbilicalmente.
prova ruim, decisão ruim, prova ilegal, afeta a tua decisão. Então, tem que dialogar prova e construção da decisão. Só para complementar o Aurini, isso que ele falou agora, justamente nessa mesma linha, o Ferraioli usa um termo que eu acho que é muito feliz. A prova é a ancoragem epistêmica da decisão judicial. Quer dizer, a decisão ela precisa estar ancorada na prova. Do ponto de vista da motivação da decisão, no que se refere à questão de fato, precisa ter prova que fundamente justamente aquela decisão. Então, é a ancoragem. Eu acho que essa figura de linguagem da âncora é muito feliz, porque